Iremos fazer uma leitura responsiva ou alternada. Uma leitura responsiva, do 1 ao 13, segundo Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Então lhe disse Davi: não temas, usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Eu acredito que muitos aqui já conhecem essa história. Essa história está há 3.000 anos da nossa geração, da nossa época. O que essa história tem a nos dizer nessa noite, irmãos? Hoje eu gostaria de tratar sobre a graça que nos encontra. Todos nós temos um pouco de Mefibosete, alguns ainda têm, alguns outros não têm mais, mas essa história do rei Davi, que usa da bondade de Deus, que usa da graça de Deus para abençoar aquele homem. Mefibosete, diz o texto, que ele era aleijado. Então gostaria de nessa noite tratar, irmãos, a graça que nos encontra. Nós não podemos esquecer que o significado de graça significa algo que nós não merecemos, um favor imerecido. Nenhum de nós temos alguma coisa para impressionar Deus ou para cativar o coração de Deus, para que Deus derrame a sua graça sobre as nossas vidas, irmãos. A graça de Deus é algo generoso da parte dele, que vai ao encontro do pecador, do necessitado, essa pessoa que está desfavorecida
da misericórdia do Senhor. Então, essa história que aconteceu cerca de 3.000 anos atrás tem muito a nos ensinar, irmãos. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, primeiro rei de Israel. E Davi teve um contato com essa família. Davi, ainda adolescente, foi lá e apareceu diante daquela batalha entre os filisteus e Israel. Davi derrubou, matou Golias e ficou conhecido de todos. Davi era muito próximo de Jonatas, amigos, íntimo, muita aproximação, amor sincero. Então nós podemos ver, irmãos, que Davi tinha um carinho especial por essa família. Mas o contexto aqui agora, irmãos, o Davi está no trono. E a família do rei Saul foi destruída. Os irmãos sabem que houve a guerra entre os filisteus, e Saul foi para a guerra, e seus filhos morreram ali. Jonas também veio a falecer, mataram. O rei Saul tira a sua própria vida. E vamos voltar algumas páginas, no capítulo 4, virando 3 páginas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era ele da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, observe, irmãos. Quando veio a notícia da guerra, que Saul estava morto, que Jonatas havia morrido também, a ama, a babá, pega esse menino que apenas tinha 5 anos e ela foge. E provavelmente a cavalo ou carro de bois, essa criança cai e ali fratura os 2 pés e fica manca, irmãos. E os irmãos sabem que naquela época a medicina era precária, não tinha ortopedista, não tinha cirurgião, não tinha fisioterapia. E esse menino, dessa queda, ele sofre consequências gravíssimas, irmãos. E agora, passado alguns anos, não sabemos quantos anos, talvez já tinha seus 20, 30 anos, não sabemos, Davi está no reino e dá um estralar na mente dele. Será que existe alguém ainda da família do rei Saul para que eu use da bondade de Deus para abençoar? Normalmente, quando um rei assumia o trono, ele exterminava todos. Era comum isso. Mas o Davi não, ele quer usar de bondade. E aí vem essa história. Existe um que está lá em Lodebar. Lodebar, irmãos, significa uma cidade sem pasto, é apenas um campo deserto, uma cidade de refúgio, uma cidade que as pessoas vão lá para se lamentar. Essa era a situação de Mefibosete, aquele homem que com 5 anos teve uma queda e causou traumas na sua vida, e ele estava amargurado, irmãos. Ele estava sem esperança. Então, quando Mefibosete tinha 5 anos, ele passou por tudo isso. Hoje, existem muitas famílias desestruturadas. Talvez algum de nós enfrentamos isso, passou por isso. Talvez alguns outros não. Louvado seja Deus por isso. Mas via de regra, muitas famílias são desestruturadas. Muitas famílias existe essa queda, e essa queda é prejudicial. Essa queda faz as pessoas ficarem presas na sua vidinha de murmuração, que nada está bom, uma vida que fica aprisionada no sofrimento. Esse era o estado de Mefibosete, passado muitos anos. Ele não foi culpado daquilo. Ele não foi culpado. A ama, a babá dela, queria proteger, mas nessa corrida
nessa fugida, eu vou preservar a vida desse menino, porque ele corre risco. E ele veio a sofrer um acidente. E desse acidente veio consequências gravíssimas, irmãos. Ele era coxo. Ele não podia andar. Diz o texto que ele era aleijado. Veja, esse homem vive numa cidade de Lodebar. Uma cidade que não há esperança. Uma cidade para as pessoas estavam lá para chorar suas mágoas, irmãos. Quando ele recebe a notícia do rei Davi, eu fico imaginando, de Lodebar até Jerusalém, o que passou na cabeça de Mefibosete? Só restava ele da família de Saul, de Jonatas. Provavelmente ele pensou, o rei quer acabar com a minha vida. O rei quer dar cabo da família do meu avô, do meu pai. O rei quer acabar com a memória da família do rei Saul. Mas não, quando ele chega, irmãos, ele fica surpreendido. Mas antes disso, ele se curva diante do rei. Então nós iremos tirar algumas lições aqui, irmãos. Esse menino, um dia foi menino, mas ele olhava para outras crianças, as crianças brincando, subindo nas árvores, correndo, uma atrás da outra, e ele não podia fazer isso. Esse menino tinha tudo para viver como um príncipe. Ele, humanamente falando, ele seria o sucessor do seu avô, do seu pai. Mas Deus havia escolhido o rei Davi. Mas humanamente falando, ele tinha tudo para viver como um príncipe. Mas sofreu uma queda quando criança, ficou aleijado dos pés, perdeu sua posição e, sobretudo, irmãos, a sua identidade. Quantas e quantas pessoas vivem aprisionadas nos acontecimentos que vêm na nossa vida, irmãos. E nós não estamos imunes. Ele não foi culpado dessa queda, mas ele sofreu essas consequências. Ele tinha tudo para ser um príncipe, mas o pior de tudo, ele perdeu a sua identidade. A queda, ela é prejudicial, irmãos. Ele teve uma queda, talvez dos braços ou da carroça, não sabemos. Mas existe uma queda que foi causada lá no Jardim do Éden. A queda do homem. O homem pecou contra Deus. E agora o homem estava longe da presença de Deus. Toda a humanidade. A queda era prejudicial à nossa vida, irmãos. O verso de número 3 disse: Davi, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus? Esta pergunta do rei Davi, né? Preste atenção, irmãos. Parte do rei Davi. Não é de Mefibosete. Não é Mefibosete que vai em busca de auxílio, de proteção, de pão, mas parte do rei. Assim, irmãos, a semelhança da graça de Deus, é Deus que vai em busca do homem pecador. É Deus que se manifesta, é Deus que se revela. Hoje nós estamos aqui porque um dia Deus nos atraiu. Um dia Deus lançou a corda de amor e nos puxou para nós usufruirmos da graça de Deus, irmãos. Como eu disse, todos nós tínhamos um pouco de Mefibosete na nossa vida. Todos nós estávamos naquela cidadezinha chamada Lodebar, aprisionados na nossa cegueira espiritual, na nossa incredulidade. Esse é o nosso estado, esse é o estado de muitas pessoas ainda, queridos irmãos. Mas a graça de Deus, que simboliza aqui no verso número 3,
Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Louvado seja Deus, porque a graça de Deus alcançou o nosso coração, irmãos. Quem éramos nós? Nós estávamos caídos em nossos pecados. Nós estávamos em Lodebar, num lamaçal do pecado, irmãos. Uma vida sem esperança. Uma vida sem poder crer no amanhã. Mas Deus derramou a sua graça sobre as nossas vidas. E lembre-se bem disso. Não é mérito nosso, não foi mérito nosso e nunca será mérito dos homens. Sempre vem dos altos, sempre vem de Deus. Essa voz do rei Davi ainda ecoa nos corações dos seres humanos, através da graça de Deus, irmãos. Através do ID do Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, que produz fé no coração das pessoas, que produziu fé em nosso coração um dia. Essa simbologia desse amor do rei Davi para aquele homem, para aquele filho de Jonatas, aleijado, ainda assim o nosso Deus continua invadindo os corações, chamando as pessoas, o atraindo com cordas de amor. Louvado seja Deus, porque Ele é tão bom para o seu povo, o povo eleito, que tem sido alcançado diariamente pelo nosso Deus soberano, irmãos. E Deus usa a sua igreja. Deus quer usar cada um de nós, para que nós possamos levar esse evangelho. Observe, Mefibosete ainda estava na sua cidade, Lodebar. Não foi ele que foi em Jerusalém. A graça bateu na sua porta. A graça o chamou. O rei te manda chamar. Mas chegando lá, com certeza passou milhares de coisas em sua cabeça. O rei vai querer acabar com a memória do rei Saul. O rei vai acabar com a minha vida. Já não basta a minha desgraça, já não basta o meu sofrimento, já não basta essa queda que me prejudicou. Ainda o rei vai querer acabar com a minha vida. Mas não, irmãos. O amor de Deus é incondicional. Por mais que nós estamos no fundo do poço, a graça de Deus, ela é suficiente para restaurar qualquer pecador. Qualquer pecador, irmãos. Não existe pecado que a graça de Deus não seja suficiente para tirar você do lamaçal do pecado, para te dar uma nova posição, para abrir os seus olhos, iluminar os seus caminhos e você seguir em direção a Deus. Então esse texto revela isso, que Mefibosete não buscou Davi. Davi foi lá e mandou buscar Mefibosete. Isso significa que é graça de Deus. Deus vindo atrás de quem não merece, irmãos. Deus vindo atrás de quem não merece. Deus chamando quem não pode ir. Lembre-se bem disso. Deus chamando quem não pode ir, irmãos. Quantas e quantas vezes nós queremos achar que fomos nós que fomos até Deus. Eu sou diferente. Eu sou bom. Eu sou autossuficiente. Hoje eu estou no caminho certo porque eu sou o cara. Eu sou melhor do que os da minha família. Não, não, não. 1000 vezes não, irmãos. Foi Deus que nos chamou. Aqueles que nós não podíamos vir até Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, irmãos. E o morto nada pode fazer. O morto não se levanta do seu estado de morte. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui na presença de Deus, Deus teve que dar um novo sopro do Espírito Santo
em nosso coração, trazendo um novo coração, tirando o coração de pedra, coração de incredulidade, de pecado, de cegueira espiritual. E aí Ele regenerou, Ele deu uma nova vida. E hoje nós estamos aqui, irmãos. Isso é graça de Deus, Deus chamando quem não podia vir até a sua presença. E foi assim com Mefibosete. Davi teve que mandar alguém chamar para ele vir até o palácio, irmãos. Para sair daquela vida miserável. Não por ser deficiente, mas por viver escondido, por não ter esperança. Ele era para ser um príncipe, mas não. Aquela queda causou prejuízo à sua vida. Ele perdeu tudo. Perdeu a herança, perdeu as terras que o pai tinha, o avô tinha. E pior, ele perdeu a identidade, irmãos. Identidade. Hoje, quando você sai para anunciar o Evangelho, muitas pessoas não sabem qual a razão da sua existência. Não sabe por que existe. Esse é o diagnóstico da maioria das pessoas desse mundo, irmãos. E nós, como povo de Deus, precisamos nos levantar e anunciar o Evangelho, para que as pessoas possam saber a sua identidade, para saber o seu propósito de vida, para saber qual o destino da sua alma. Foi para isso que Deus nos chamou. Chamou a igreja, para que a igreja fosse a luz desse mundo, irmãos. Lodebar, o lugar do esquecimento. Passado muitos anos, ainda ele estava lá, em Lodebar, no verso de número 4. Que situação, que angústia na alma, que desespero. Assim são muitas pessoas ainda hoje. Então, Lodebar significa terra sem pasto, lugar seco, vida sem esperança. Mefibosete vivia assim, escondido, com medo, irmãos. A qualquer momento poderia ser descoberto. A qualquer momento, se fosse outro tipo de rei, iria mandar acabar com a vida dele. E também Lodebar significa lugar sem propósitos. Sem propósito, irmãos. Desde criança, desde os seus 5 anos, ele viveu muitos anos ali, na masmorra, no cativeiro. Cativeiro sem grade, mas na masmorra da sua alma, aprisionado no seu pecado, na sua vida sem esperança, sem crer no amanhã, talvez vivendo de favor, mendigando um pão. Tantas coisas, irmãos. Ainda hoje existem pessoas aprisionadas no lamaçal do pecado, na amargura do coração, falta de perdão. Quantas e quantas pessoas não conseguem perdoar, não conseguem se libertar. Existem muitas masmorras hoje, e as pessoas estão escravizadas. E nós precisamos ter esse olhar de compaixão, assim como o rei Davi teve. Imediatamente o Davi mandou, vá lá, busca ele. Eu quero tratar com ele. Eu quero abençoar ele, eu quero compartilhar a bondade de Deus com ele, eu quero restituir o que era direito dele. Não que nós temos algum direito, irmãos, mas o nosso Deus, Ele é rico em perdoar. Aquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden, o homem de estar na presença de Deus eternamente, aquilo foi quebrado. Mas hoje, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo sacrifício do seu Filho, isso, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, isso volta, irmãos, como uma reconciliação. E nós iremos desfrutar novamente da presença de Deus. Essa restituição que o Davi fez foi apenas um símbolo daquela riqueza que o seu avô tinha.
Mas a maior riqueza que nós recebemos hoje é a reconciliação com o nosso Deus, com o nosso Criador, irmãos, através do sangue de Cristo. Louvado seja Deus por tamanha graça que alcançou o nosso coração, que tirou nós de Lodebar e nos trouxe para o reino de Deus. Verso de número 6. Quando Mefibosete chega na presença do rei, ele se curva, talvez com medo. Ele se curva diante do rei, reconhecendo que era um rei, mas também eu estou frito. Com certeza ele vai acabar com a minha vida. Mas não, para a surpresa dele, o Davi diz, verso 7, não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor do seu pai. Veja, o rei Davi, representando o amor de Deus, representando o perdão de Deus. Oh, irmãos, isso é um privilégio para nós. É um privilégio. Nós estávamos condenados ao castigo eterno. E hoje nós temos o perdão de Deus. Hoje também as pessoas ainda podem ouvir da parte de Deus, não temas, eu sou contigo, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma nova vida, eu vou trazer a sua identidade. Verso de número 8, ainda ele prostrado, diante do favor do rei Davi, ele reconhece. Veja a masmorra que ele vivia, irmãos. Diz o texto que ele vai dizer que ele é como um cão. Mas no verso 8, ainda prostrado, ele diz: veja a falta de identidade, irmãos. Isso é muito triste. Ele fala que ele é um cão morto. Por quê? Porque o rei está favorecendo? Porque o rei está tendo compaixão de um cão morto? Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Veja, esse homem perdeu a sua identidade. Veja o que a queda causou nele. Veja o que o pecado causa na vida do ser humano. Ele se rotula como um cão. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja essa masmorra que aprisionou esse homem, irmãos. Esse homem não tinha mais nenhuma esperança. Esse homem estava acostumado com aquela vida. Lembre-se, irmãos, ele era para ser um príncipe. Mas veja o estado que ele se encontra. Um cão morto. Mas graças a Deus, o nosso Deus, por mais que nós estejamos no fundo do poço, por mais que o homem se afunda no lamaçal do pecado, a graça de Deus era suficiente para restaurar o pecador. Restaurou a minha vida, restaurou a sua vida também. Se aqui ainda alguém se encontra lá em Lodebar, se liberte disso. Veja a graça de Deus, veja o amor de Deus. Deus tem esperança para a sua vida ainda. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Se liberte dessa masmorra, essa cadeia sem grade, da amargura, do sofrimento. Esse homem não tinha mais esperança para ele. Mas diante desse favor do rei Davi, que representa o cuidado de Deus, é possível novamente a sorrir. É possível novamente viver, irmãos.
Então, no verso de número 10, o Davi restitui tudo aquilo para ele e diz assim: trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. O Davi, muito mais daquela restituição das terras, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse ter servos, irmãos, o Davi vai muito mais além. Você, em especial, você vai comer a minha mesa para sempre. A mesa significa um banquete, significa comunhão, significa uma posição. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus se importa comigo e com você. Deus não quer que nós vivemos aprisionados nas coisas desse mundo, irmãos. Coisas que nos sufocam, coisas que nos faz ficar cegos, coisas que nos impede de nós avançarmos. Quantas e quantas coisas. De repente foi um falar de alguém que penetrou no seu coração, na sua mente, e ainda você está aí, guardado, criando raiz em seu coração. É necessário se libertar disso, irmãos. Veja que Davi não apenas restitui as terras, mas dá algo maior. Você vai comer a minha mesa. No verso 11 diz que, no 10, comer pão na mesa do rei, mas no verso 11 diz assim que vai comer como se fosse o meu filho, filho do rei. Veja a graça de Deus, veja o amor de Davi para com aquele homem, como filho do rei. Isso é graça, irmãos, isso é graça. Aquele que não tinha esperança, aquele que não encontrava mais saída para a sua vida, mas agora vai comer no palácio do rei. Não um dia especial, mas todos os dias, para sempre, irmãos, para sempre. Isso prefigura a imensidão do amor de Deus. Aquele que não tinha vida, agora tem vida. Aquele que talvez mendigava o pão, agora tem pão em fartura. Eu fico imaginando aquela mesa do rei Davi. Ele, seus filhos, seus servos, as pessoas importantes, talvez seus generais, seus ministros. E lá estava quem? Mefibosete. Tinha dor ainda da cicatriz? Tinha. Tinha a impossibilidade de andar? Tinha. Mas agora ele sentiu um pouco do amor do rei, como se fosse o filho do rei. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós éramos pecadores, nós estávamos longe da presença de Deus, nós estávamos em Lodebar, uma vida sem esperança, uma cidade que não, um lugar que não tem pasto, não tem nada de bom, só tem a masmorra da nossa incapacidade de chegar até Deus. Mas Deus nos atraiu para estarmos em sua presença, para comer pão na mesa, para usufruir desse banquete espiritual, irmãos. Mefibosete, a história de Mefibosete é a nossa história também. Todos nós temos um certo momento, uma identificação com esse personagem. Isso aqui não foi escrito propositalmente, apenas uma história, irmãos, mas é para revelar o amor de Deus. Davi tinha tudo para acabar com aquela vida, mas não, ele restitui, e ele vai mais além. Você vai comer na minha mesa para sempre. Ali eu acredito que os olhos voltou a brilhar. Agora ele tem uma identidade.
e também uma analogia, irmãos. Naquela mesa, se for que nem as mesas de hoje, ali a deficiência dele estava escondida quando ele estava sentado naquela mesa. Nosso Deus não olha, não fica olhando para os nossos pecados. Ele perdoa. Ele dá uma nova vida. Ele dá novos status para nós, irmãos. Esse homem não tinha identidade. Ele se considerava como um cão morto, sem valor nenhum. E ele questiona, mas o que o Senhor viu em mim? O que os seus olhos viu em minha pessoa? Eu sou um inútil. Minha vida acabou quando eu caí, quando eu participei daquela queda. É dessa maneira, irmãos, que Deus nos trata. Se nós olharmos para trás, nós conseguimos ver o quanto nós éramos assim, miseráveis, arrogantes, incrédulos, assassinos, com ódio no coração que nós tínhamos pelas pessoas, o desejo de matar as pessoas, o desejo da cobiça, pessoas avarentas. Nós éramos assim, irmãos. Mas Deus nos tirou de Lodebar. Deus nos tirou de Lodebar para vivermos no palácio, para vivermos na mesa com o Senhor, desfrutando de todas as bênçãos que Deus tem nos dado, irmãos. E quantas bênçãos são? São inúmeras, irmãos. Hoje nós temos a esperança de crer no amanhã. Nós temos uma nova vida. Nós somos filhos do Rei. Nós temos uma família da fé. Nós temos irmãos para nos alegrar junto, para chorar junto. Nós temos irmãos para vivermos em comunhão. Tudo isso é um antigozo daquilo que nos aguarda no céu. Daquilo que nós iremos desfrutar para sempre, irmãos. Para sempre. Eu termino dizendo que a história de Mefibosete é a nossa história. Nós pertencemos à raça humana caída. Nós caímos. Nós nos escondemos. Nós estávamos escondidos também. Naquela vida medíocre que nós tínhamos, nós perdemos a identidade. Quem éramos nós antes de conhecer o amor de Deus? Quem era você antes de ter o encontro com Cristo, de ter a sua vida transformada? Quem era você? Mas a graça que nos encontra, nos chama e nos restaura, irmãos. Essa história era idêntica com a nossa. Mas graças a Deus hoje, eu acredito que muitos têm usufruído da mesa, representando a comunhão com Deus. Se você que veio aqui nessa noite, ainda vive em Lodebar, um lugar sem esperança, nessa noite, a graça de Deus te chama. Deus quer tratar com a sua vida. Deus quer te dar um novo status. Deus quer trazer de volta a sua identidade, para que você venha viver como o filho do Rei, o filho de Deus. Nosso Deus, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em misericórdia. O apóstolo Paulo diz que o nosso Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não vive na masmorra do seu ressentimento, da sua vida amargurada. Se liberte disso. Seja encontrado pela graça de Deus nessa noite. Deus te trouxe aqui você para tratar disso com a sua vida. Deus não quer, assim como Davi não quis que Mefibosete vivesse lá em Lodebar. Assim é o nosso Deus. Não quer que nós vivamos, não quer que você viva no lamaçal do pecado. Deus quer te trazer para você usufruir de todas as bênçãos, irmãos. E o último verso diz: morava Mefibosete em Jerusalém. Antes ele morava em Lodebar, mas agora morava em Jerusalém,
porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Esse é o retrato do amor, da graça do nosso Deus. Oremos. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai imutável, nosso Deus que não muda, que não mudará, nosso Deus que continua estendendo a sua graça sobre a vida do pecador. Nós bendizemos o teu santo nome nesta noite, ó Pai, porque hoje nós temos uma nova vida. Hoje nós vivemos usufruindo das tuas bênçãos, da comunhão com o Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque um dia o Senhor derramou a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor abriu nossos olhos, o Senhor nos deu um novo coração, um coração regenerado, um coração que agora te busca, um coração que pulsa pela sua presença, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque, apesar das nossas deficiências, mesmo assim o Senhor foi lá e nos trouxe para o teu reino. Apesar dos nossos pecados, o Senhor mesmo assim nos amou, como diz a tua palavra. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, ó Deus. Bendito seja o teu nome, porque hoje nós usufruímos de tantas bênçãos que o Senhor tem para conosco, Pai. Nós te rogamos as tuas infinitas misericórdias sobre a vida daqueles que ainda vivem em Lodebar. Que a tua graça venha invadir esses corações, venha quebrantar essas vidas, ó Deus. Venha atrair para a tua presença, ó Deus. Dê uma nova vida a essas pessoas para que eles sejam libertos do lamaçal do pecado, da masmorra das circunstâncias, das quedas que ainda aprisiona, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para transformar, para mudar, para fazer uma nova vida, Pai. Por isso nós te rogamos, usa a tua igreja para levar este evangelho que salva, que transforma e que dá uma nova vida ao pecador, Pai. Muito obrigado nesta noite, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a comunhão e a orientação do Espírito Santo, seja com o teu povo, seja com a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Amém.